noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um culto online da Igreja Presbiteriana do Aeroporto. Louvado seja Deus, porque nós estamos juntos aqui, reunidos como Igreja do Senhor, nesse momento em que nós não podemos desfrutar do prazer de estarmos próximos fisicamente, realizando o nosso culto no templo, mas nós temos a possibilidade de nos conectarmos virtualmente para que juntos nós possamos adorar e engrandecer o nome do Senhor. E hoje o nosso encontro se torna ainda mais especial porque é o nosso culto de louvor e gratidão a Deus pelos 37 anos que a igreja completou nessa semana. Nós rendemos graças ao nome do Senhor pela existência dessa igreja que tem sido bênção nas nossas vidas e pedimos a Ele que essa data se repita por muitos anos. Agora eu gostaria de mandar um recadinho especial para você que não é membro da nossa igreja e tem acompanhado a nossa programação virtual. Você que foi convidado por alguém ou que encontrou o nosso canal na internet, você é muito bem-vindo aqui. Nós ficamos muito felizes por ter você conectado conosco. Recebe aí o nosso abraço e o convite para estar conosco assim que terminar esse período de quarentena e nós pudermos retomar nossas atividades presenciais. Será um grande prazer conhecê-lo pessoalmente. Irmãos, fiquem ligados na nossa programação online. Além do culto de domingo, nós temos a jornada de oração que está acontecendo de segunda a sábado, às 19 horas, no canal da igreja no Instagram. Então você que está em casa seguindo as recomendações de isolamento social, não perca a oportunidade de adorar o Senhor aí mesmo do seu lar e ser abençoado através das mensagens dos louvores que estão acontecendo na nossa programação online. Queremos informar que a igreja não está fechada. A secretaria da igreja segue funcionando normalmente e caso você necessite, você pode ligar para a igreja e agendar um horário para conversar com o pastor Eldon.
pra te adorar. O véu já se rasgou, eu posso me achegar na sala do teu trono e te adorar. Eu ergo as minhas mãos em adoração, santo é o Senhor. Nós estamos reunidos em teu nome, ó bendito. Estamos nós aqui pra te adorar. No Calvário nos amaste, com teu sangue nos compraste. Estamos nós aqui pra te adorar. Pra te adorar, pra te adorar. O véu já se rasgou, eu posso me achegar na sala do teu trono e te adorar. Eu ergo as minhas mãos em adoração, santo é o Senhor. O véu já se rasgou, eu posso me achegar na sala do teu trono e te adorar. Eu ergo as minhas mãos em adoração, santo é o Senhor. Eu espero em ti. Eu espero em ti, Senhor. Eu confio no teu imenso amor que tens por mim, Senhor. Eu espero em ti, Senhor. Eu confio no teu imenso amor que tens por mim, Senhor. Pra te adorar, pra te adorar. O véu já se rasgou, eu posso me achegar na sala do teu trono e te adorar. Eu ergo as minhas mãos em adoração, santo é o Senhor. O véu já se rasgou, eu posso me achegar na sala do teu trono e te adorar. Eu ergo as minhas mãos em adoração, santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Eu cheguei sozinha na igreja porque a Teodora, mais a falecida irmã Cecília, quando terminou o trabalho lá na casa da irmã Regina Codesso, elas logo me chamaram, ó, vem para o culto logo. Aí eu fui para casa lá no Caiçara e voltei no culto à noite, né, que foi o encerramento na igreja. E daí eu não saí mais. Eu me senti
muito bem acolhida ali na igreja, e os pastores também, todos eles que passaram por ali também, e procuro ajudar. Se eu preciso de um conselho, eu vou buscar, né? Porque eu acho que o pastor, ele é aquela pessoa que ele entende os nossos problemas, e é com eles que a gente tem que se abrir. Como eu me sinto muito feliz também de ver, né, o meu filho Simon, que ele nunca foi de pregar, de fazer uma palestra. A música que ele sabe, ele aprendeu com a mãe do André Codesso, com a Rita Codesso, que é uma pessoa que eu tenho assim, um amor muito grande também, porque ela me ajudou muito, e ajudou muito o Simon nessa parte também. Nós tivemos momentos difíceis, tinha momentos que achávamos que não ia ficar até sozinhos, sem pastor. Mas foi um momento que alguns irmãos até saíram da igreja, alguns irmãos, não para o mundo, foram para outra igreja. Mas Deus providenciou, o pastor dos pastores, sempre providenciou o pastor para nós. Tanto a igreja do aeroporto, a terceira igreja, eu acho que é a igreja que recebeu o maior número de pastores por causa dos problemas que tivemos. Se não me engano, nós tivemos 12 pastores. Um auxiliar, que é o pastor Aldemar, né? E dois auxiliares, pastor Aldemar, que esteve conosco, né? Nos ajudando na sua chegada, né? E o pastor Augustinho também, que um ano. Agora o pastor que esteve mais tempo conosco foi o pastor Renato. E esse nós temos histórias, né? De muitas lutas, muito tempo de trabalho. Ele trabalhou muito tempo conosco. Então o pastor Renato trabalhou muitos anos conosco, nos ajudando. Também o pastor Jurandir teve um bom tempo. E o pastor também Lucinei. O pastor Lucinei também nos ajudou muito, né? Demos algum trabalho a ele, mas ele teve assim a paciência do Senhor, e o Senhor trabalhou conosco, e ele ficou um bom tempo conosco. Então nesse período o pastor Aldemar, acho que é Edemar, que esteve conosco, nos ajudando um período de meses. E então nós clamávamos ao Senhor, por isso que eu lembrei do versículo ali, digo à igreja que marcha, porque nós tínhamos um momento com medo de ficar sem pastor. E naquele período mais difícil mesmo, de encontrar pastor, que o Demar está ali conosco, nós ia uma hora que nós ia ficar, porque estava no final de um ano, e já havia passado as eleições de todos os presbitérios, os pastores já tinham sido determinados os seus campos, e nós estávamos ali. Os nossos presbíteros até tomaram a decisão de cada domingo convidar alguém para estar pregando. Eu cheguei até a dizer a um dos nossos presbíteros, na igreja sem pastor eu não fico, falta de sabedoria na hora, porque a igreja nunca fica sem pastor, porque Jesus é o pastor dos pastores, né? Mas no momento, daquele momento mais difícil, Deus tocou, enviou o Senhor, pastor Eldo, para estar. Foi no período difícil da nossa igreja. Foi um momento muito difícil mesmo. Havia a hora que nós ia ficar sem pastor ou voltar a ser congregação. A gente não ia deixar de reunir, mesmo sem pastor. Mas um pastor faz um líder, faz muita falta. Como eu li no versículo ali, a multidão de conselheiros, a segurança. Então foi um momento que eu falei com aquele irmão, na igreja sem pastor, não dá, né? E o Senhor agora foi um dos pastores que estão sendo mais tolerantes conosco e está continuando conosco e nos ajudando, nos abençoando. Então são esses momentos difíceis, mas Deus nos deu força. A terceira igreja, para mim hoje, é uma coisa assim, diferente,
porque a ideia do nosso pastor El, ele tem uma visão muito ampla, ele vê muito além, e é por isso que a igreja tem crescido. É por isso que a igreja tem crescido, porque a sua maneira de visualizar as coisas atrai as pessoas, e a gente se sente bem, a gente se sente feliz de estar ali participando com os irmãos, e a gente vê ali, né, os adolescentes com os mais idosos, né, se entrosando ali, os jovens, o grupo de louvor. A nossa igreja nunca teve um grupo de louvor como tem hoje, e tudo isso eu acho é influência da orientação do pastor. A igreja hoje, como eu disse antes, né, é uma igreja acolhedora, né, uma igreja assim que tem trabalhado, tem caminhado junto, tem caminhado todos juntos. A igreja assim, uma igreja dinâmica. Essa é a visão da igreja que eu tenho de hoje, né, que alguns anos eu não tinha. A dinâmica de uma igreja para fora. O retiro espiritual no carnaval é um crescimento para nós cristãos. É um momento de mais comunhão e mais aprendizado da palavra de Deus, alimentar mais da palavra de Deus. Se assim, os últimos retiros, a senhora tem vindo, a senhora tem gostado, por que a senhora vai? Vou porque eu gosto de estar ali junto com as irmãs. Gosto de estar com as irmãs, gosto de ouvir as mensagens. Esse último, então, eu vou dizer, esse bateu o recorde. Bateu o recorde nas mensagens dos irmãos, né? E no grupo de louvor, a participação de todo mundo, foi uma bênção mesmo. Os outros também foram muito bons. Aquele do ano passado, quando os filhos do Jurandir, foi só o João Pedro, né? Se entregou para Jesus, né? E aquilo para mim foi assim, emocionante, né? E a nossa comunhão ali de ter, que eu nunca tinha participado, né, da ceia, a ceia debaixo da árvore, aquilo para mim também foi muito importante. E essa última agora também, eu acho que foi a mais importante, essa última agora. E ver o trabalho das crianças, a participação das crianças, participação das orientadoras, né? Como se diz assim, o interesse delas, o cuidado delas, a Renata, a Tatiane, as outras irmãs ali com as crianças, tem sido muito bom. Cada ano tem sido melhor do que o outro. A maneira como eu vim parar aqui na igreja do aeroporto foi porque o meu carro quebrou. Eu não tinha dinheiro para poder arrumar meu carro. Eu frequentava a AD lá no bairro Cidade Nova e estava sem frequentar quase um mês, sem congregar. Aí eu falei com a minha esposa que a gente não poderia. Comecei a frequentar a Igreja Batista, ia em outra assembleia, fazendo visita para ver se a gente se adaptava em algum lugar. Até que um dia a gente resolveu vir visitar a terceira igreja aqui, que é perto do Cachorro Quente do Manel. Saímos de casa para ir lá, mas alguma coisa tocou no meu coração. Conversei com ele, quer um lindo naquela igreja? O Arlindo, falecido, que era daqui, havia me chamado tantas vezes, hoje está dormindo com o Senhor, me havia me convidado um ano atrás, eu nunca tinha aparecido aqui, e naquele dia,
alguma coisa tocou no meu coração que eu resolvi entrar por essas portas. Os irmãos, de forma muito carinhosa, atenciosa, me atenderam, me abraçaram. A minha esposa também, a minha menina, Noemi, hoje tem 10 anos, se sentiu tão à vontade, botou as amiguinhas aqui que eram do colégio. E hoje a gente se sente abraçado, amado por essa igreja, né? Procurando retribuir aos irmãos também o que Deus tem feito por nós através dessa igreja, de forma que eu me sinto agrupado, agregado, como família aqui na igreja. Com a igreja presbiteriana foi sentido de acolhimento mesmo, família, entendeu? No momento muito difícil de uma perda, eu senti muito acolhida pela igreja, pelo pastor, no sentido de que eu podia contar com eles, né? Então, hoje eu falo assim, não poderia escolher outra. Ali sim é o lugar que eu escolhi para ficar, entendeu? E eu agradeço muito pelos irmãos que eu tenho lá, entendeu? Eu sou feliz ali. E assim formar uma grande família. Então a igreja presbiteriana, para mim, é a igreja que faz parte da minha vida. E eu estou muito feliz em poder participar e poder colaborar de tudo ali. Bom, pessoal, foram várias experiências legais na igreja, mas a que mais me marcou foi o último passeio ecológico, caminhada ecológica, né? E que foi bastante legal e também teve um momento de comunhão muito bacana. Foi bem edificante e bem gostoso. Oi, sobre a importância da igreja na minha vida, primeiro que eu olho para a minha vida como um todo, né? Não é a minha vida sozinha, é a da Débora e das crianças também. A importância disso foi principalmente os momentos ruins. Os momentos ruins são os que mais ensinam a gente, os momentos que a gente às vezes não concorda com as coisas, os momentos que a gente não pensa olhando por completo, depois a gente vai mais na frente e consegue perceber que tudo estava só sendo um plano de Deus para ir moldando a gente, lapidando a gente. Às vezes a gente quer que tudo só dê certo do nosso jeitinho, né? De todo mundo reaja do jeito que a gente prevê, mas não. E ao mesmo tempo que a gente é lapidado pelas pessoas, a gente também é usado para lapidar outras pessoas. Essa que é a ideia do pessoas sendo transformadas, transformando outras pessoas. E também das oportunidades que a gente tem na igreja para trabalhar. O que não falta é oportunidade. E eu sempre gostei disso e sempre fiz questão de trabalhar. Em outros lugares eu não tinha tanta oportunidade assim de trabalhar. Aqui, graças a Deus, eu tenho muito mais oportunidade. Eu valorizo muito isso. E gostaria até de convidar todo mundo a valorizar também, ok? Olá pessoal, estamos felizes de poder estar aqui gravando esse vídeo para compartilhar um pouquinho do que tem sido a nossa experiência como membros da Igreja Presbiteriana do Aeroporto. Essa igreja que desde o início nos recebeu tão bem, nos acolheu com tanto carinho. Nós tivemos a oportunidade também, assim que a gente entrou, fazendo parte de uma célula que recebeu a gente muito bem. E tem sido muito importante para a gente estar tendo esses momentos de troca com os irmãos. A igreja tem sido uma bênção muito grande na nossa vida, porque a gente pode estar compartilhando os momentos de alegria, dividindo alguns momentos de dificuldade. Por isso a gente louva muito a Deus pela existência dessa igreja e a gente espera poder estar juntos, comemorando muitos outros aniversários que virão. Boa noite, pessoal. Foram muitas experiências boas que nós tivemos na igreja durante esse pouco tempo que nós somos membros, mas uma experiência que nos marcou de forma assim tão grandiosa foi o retiro espiritual desse ano, onde ouvimos diversas pregações maravilhosas, encontros nas células que nos marcaram, que nos ensinaram e que nos edificaram e ainda edificam nossas vidas, e espero que a gente possa ter vários retiros desse daqui para frente. Comecei a ir para a igreja aos 7 anos de idade, né, para a nossa igreja presbiteriana. Uma amiga minha me convidou para ir e a gente começou a ir aos domingos, todos os domingos, né? E a Ione era professora, a gente ficou encantada, gostou e começou a ir mais. Depois, com o tempo, eu comecei a não querer ir mais, porque eu queria que minha mãe fosse
E aí ela começou a ir à igreja também, e aí Jesus alcançou, né, a nossa família. A nossa igreja ela é muito importante para mim, para a nossa família, para as nossas filhas, né? Ela é um alimento que nos nutre, né? Sem ela a gente ia estar desnutrido. A gente vê tantas coisas acontecendo, né? Pandemias, doenças, desemprego, mas mesmo assim, né? A gente vendo tanta coisa pessimista, a gente confia em Deus, confia em Jesus, que isso tudo vai passar logo. Eu tenho uma história com Deus com mais ou menos 1 ano de idade. Meu avô era presbítero, diácono ali da Assembleia de Deus da rua Porciúncula, e eu fiquei ali até os 14, 15 anos de idade, né? E até ele faleceu, e nesse período eu saí e fui para o mundo. Fiquei desviado do convívio de Cristo, né? Da comunhão com Cristo, e através da Tatiana eu voltei para a igreja e conheci a terceira igreja presbiteriana. E desde então ali nós temos feito a nossa história, né? A comunhão com os irmãos, né? As nossas filhas que nasceram ali, né? O nosso casamento que foi ali, né? E eu levo tem 2 textos, 2 versículos na igreja que eu levo comigo, que um está em Isaías, que fala que é para nós não ter medo, né? Não ficar em sofrimento nem em humilhação, porque Deus Ele é o nosso Deus, Ele está à frente de tudo. E o outro é em Jeremias, que fala que não está na mão do homem o seu futuro e nem dirigir os seus passos. Então eu coloco Deus à frente da minha casa, da minha família, do nosso trabalho, que Ele é alicerce de tudo. E assim, uma experiência muito grande que eu estou tendo com Deus nesses últimos anos, que eu comecei a estar mais na igreja, comecei a ter mais compromisso com as coisas de Deus, né, ter mais conhecimento, e através disso tudo aí Deus tem mudado a nossa vida, Ele tem nos sustentado, Ele é o alicerce da nossa casa através da terceira igreja presbiteriana. E para os irmãos aí um abraço, que a gente está com saudade, né? Cuidem-se todos, que logo estaremos juntos. Em primeiro lugar, uma boa noite a meus amados irmãos. Estou com muita saudade de vocês e sei que agora vou ver a beleza de vocês, física de Cristo, que eu operei minha vista. Estou muito feliz. No início da nossa igreja, né, antes de tudo a minha fala, eu quero recitar um versículo que eu lembrei da minha igreja, quando Deus disse a Moisés assim: por que me clamas por mim? Diga ao povo que marcha. Eu gosto muito da palavra marchar. Algumas bíblias dizem outros verbos, eu gosto do verbo marchar, porque ele dá uma determinação, dá coragem. E nós estamos marchando. Esta igreja nós temos marchado. E também lembrei do versículo quando disse lá em Provérbio 11:14, não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros a segurança. Por que eu lembrei do versículo aqui, que multidões de conselheiros, desculpem, porque homens que nos ajudaram na nossa caminhada durante todo este ano foram homens consagrados, abençoados por Deus, homens que levaram a sério a sã doutrina da palavra de Deus. Nós somos muito gratos a esses pastores. Como vou citar o nosso primeiro pastor, o pastor Renato Marinho, teve muito tempo conosco, pastor Agostinho, pastor Haroldo, pastor Jurandir, que está até hoje nos ajudando na caminhada, né? O pastor também Jurandir, pastor Vasco Toledo, o pastor Paulo Emílio, pastor Gainete, tivemos o pastor Josi Altino, tivemos o pastor Aldemar também, que nos ajudou antes do nosso pastor Eldo, e pastor Lucinei. Então são pastores que nos ajudaram na doutrina, o zelo deles conosco. E agora nós estamos na mão, um líder
abençoada por Deus também, como os outros, pastor Eldo Coutinho, que está caminhando a igreja numa nova dinâmica. Antes nós aprendemos muito dos nossos pastores, que foi a firmeza deles, o zelo deles, que contribuiu para a nossa firmeza de até hoje estarmos nesta igreja. Muitos deixaram o barco, mas somos felizes porque eles não deixaram Jesus. Estão em outros barcos também sendo bênção. Então hoje nós estamos trabalhando com uma igreja dinâmica, uma igreja para fora, uma igreja de movimento. Esse pastor veio na época atual, que hoje as igrejas hoje têm que ser igreja de movimento. E nós estamos neste trabalho, trabalhando junto. Nós temos recebido isso através de cursos que tem nos ajudado muito, leitura de livros. Isso tudo tem ajudado a igreja a caminhar. E nós estamos muito felizes com nossos 37 anos de chegar na mão também de um servo de Deus, dando a continuidade dos outros e completando o nosso trabalho. Vamos caminhar junto com o nosso pastor, lado a lado, toda a igreja. Assim nós conseguiremos vencer todas as ciladas, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Uma igreja unida é uma igreja que vence, uma igreja que ora é uma igreja que cresce. Que Deus nos abençoe. Parabéns, estou com saudade de você. Meu abraço. Feliz aniversário para todos nós. Boa noite, irmãos. Tudo na paz de Jesus? Estamos aqui para mais um encontro online, já que estamos impedidos de nos reunirmos lá na nossa igreja, no templo, na nossa reunião presencial, não é? Mas a gente tem a oportunidade de estarmos aqui novamente para a gente celebrar a Deus. Mais um ano de aniversário da nossa igreja, são 37 anos. Muita coisa aconteceu, muita gente passou por essa igreja, não é? Pessoas que contribuíram de diversas maneiras, não é? A igreja tem uma história nesse bairro, mas muitas pessoas permanecem, não é? A gente tem aí várias pessoas, não é, que estão ainda nessa família, juntamente com a gente, desde a fundação, desde a inauguração, não é? Desde a organização da igreja, há 37 anos atrás, não é? Então, para a gente é um motivo de alegria que essas pessoas estejam e permaneçam, não é, no nosso meio, juntamente com tantas outras pessoas que chegaram, principalmente nesses últimos meses. Então é uma alegria a gente comemorar isso junto e a gente ter vários depoimentos, não é, de pessoas antigas, pessoas novas, não é, do que Deus fez no nosso meio ao longo desse tempo, não é? A importância da igreja, da vida da gente, na nossa vida. Então pra gente é gratificante, é importante a gente ouvir testemunhos, não é, depoimentos a respeito do que Deus fez, do que Deus faz, não é,
na nossa vida e ainda a esperança do que Deus ainda fará, não é? Através da nossa igreja. Nossa igreja tem, graças a Deus, crescido, pessoas têm chegado, encontrado na nossa igreja um lugar de refúgio, de refrigério, de renovo para suas vidas, e isso é bom demais. Então eu, como pastor da igreja, quero expressar a minha alegria, né, a gratidão, quero agradecer a todos vocês que têm contribuído de alguma maneira, não é, para que a igreja continue acontecendo, tá bom? A gente vai orar daqui um pouco e a gente vai incluir, não é, a gratidão do Senhor. O que a gente quer nesses dias é continuar sendo uma igreja atraente, não é, atraindo pessoas a Cristo. E a gente viu, né, no retiro desse ano, a gente atrai justamente porque a gente acaba, conforme a gente vai vivendo a vida cristã, sendo parecido com Jesus, e Jesus atraía as pessoas ao reino de Deus. Esse é o papel da igreja nesses dias. Muito bom, alegria. Obrigado por você estar com a gente. Obrigado por você estar ajudando, né? Nos ajudar. Obrigado você, membro da igreja. Obrigado você, líder de célula, né? Os nossos diáconos, o conselho da igreja, na pessoa dos presbíteros. Não é? Muito obrigado. Todos vocês têm uma importância, né? Tem uma história ali na igreja que é importante, não é, para Deus, certamente. Eu queria, nessa noite, eu quero dar sequência na nossa série de mensagens, De Volta ao Cenáculo. A gente vai já para a nossa 7ª mensagem. Eu não quis interromper, mas isso tem a ver com a gente, tem a ver com a vida da igreja. Na semana passada nós falamos sobre os benefícios da nossa união com Cristo. Nós falamos da parábola da videira e os ramos, a importância de nós estarmos ligados à videira. Mas hoje eu queria falar sobre odiados pelo mundo sem Cristo. Isso tem a ver com uma conversa de Jesus com os discípulos ainda lá no cenáculo. Para isso eu vou ler o texto de João, capítulo 15, João, o Evangelho, capítulo 15, a partir do versículo 18. Mas antes, vamos fazer mais uma oração? Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado por essa reunião online. Obrigado, Senhor, pela igreja reunida nesse momento, cada um na sua casa. Mas o Senhor habita em nós, o Espírito Santo habita em nós. Onde estiverem 2, 3, 4, 5 reunidos, certamente o Senhor se fará presente, como está presente no nosso meio. Então essa é a certeza que vai no nosso coração. Obrigado, Jesus, por tudo que já aconteceu, os depoimentos, os avisos, os louvores. Obrigado pelo aniversário da igreja, 37 anos de história. Muita coisa aconteceu, muita gente passou no nosso meio aqui, no nosso meio, muita gente permanece, mas muitas coisas ainda o Senhor fará através de nós. Muitas pessoas ainda chegarão, virão a te conhecer através de nós. Então, Deus, a gente quer te agradecer porque a vida da nossa igreja é uma vida de vitória. Agradecer porque a vida da nossa igreja é uma vida de bênção, de edificação, de testemunhos que glorificam o seu nome. Então, Senhor, usa esse texto dessa noite, não é? O que Jesus conversou com os discípulos, que seja um despertamento para cada um de nós nessa noite também. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler, irmãos, João capítulo 15, versículo 18. Estamos ali no cenáculo com Jesus e os seus discípulos, não é? Observando ali, aprendendo com Jesus, observando cada detalhe, tirando os nossos ensinamentos, não é? João capítulo 15, versículo 18, o texto diz assim: se o mundo os odeia,
tenham em mente que antes me odiou, diz Jesus. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Lembrem-se das palavras que eu disse. Nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram à minha palavra, também obedecerão à de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e falado a vocês, não seriam culpados de pecado. Agora, contudo, eles não têm culpa para o seu pecado. Aquele que me odeia também odeia o meu Pai. Se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados de pecado, mas agora eles as viram e odiaram a mim e a meu Pai. Mas isso aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei deles. Odiaram-me sem razão. Versículo 26. Quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. E vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Aí eu vou entrar no capítulo 16. Eu tenho dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas, e de fato virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Farão essas coisas porque não conheceram nem o Pai, nem a mim. Estou dizendo isto para que, quando chegar a hora, lembrem-se de que eu os avisei. Não disse isso a vocês no princípio, porque eu estava com vocês. Então, irmãos, essa conversa de Jesus com os discípulos ali no cenáculo tinha um propósito, um objetivo muito específico, não é? O desejo de Jesus com seus discípulos ali naquele momento tinha o objetivo de preparar os seus amigos para a perseguição que viria a partir daquele momento. Então, seria o ódio, não é, do mundo, mas não somente do mundo, dos religiosos, não é, o ódio aos discípulos de Jesus a partir daquele momento. Então, eu não sei se você percebeu, mas você pode contar aí depois, mas nesse pequeno trecho que nós lemos, de João, capítulo 15, a partir do versículo 18 até o 16, versículo 4 que nós lemos, aparece 7 vezes a palavra ódio. Ódio aqui no grego tem o sentido de detestar. Então, me parece que o objetivo principal de Jesus nessa conversa com seus discípulos é alertá-los a respeito do ódio, não é, que o mundo sentiria por eles, não é, a partir daqueles momentos ali, a partir da traição, da crucificação, da morte, né, de Jesus, da ressurreição, e principalmente depois que Jesus subisse aos céus. É isso que viria, não é? Então, Jesus não tinha mais tempo a perder. A sua hora, né, de cumprir a missão já estava chegando. É por isso que lá no último versículo que nós lemos, do capítulo 16, Jesus diz assim: estou dizendo isso para que, quando chegar a hora, qual hora? A hora do ódio, a hora da perseguição, né, a hora do sofrimento, da morte por conta do Evangelho. Então, quando chegar a hora, lembrem-se de que eu os avisei. Então,
parece que esse era o propósito ali, não é, de Jesus naqueles últimos momentos com os seus discípulos ali no cenáculo, não é? Alertá-los a respeito da perseguição que viria. Então, algumas perguntas aqui, uma pergunta, mas algumas respostas. Por que o mundo odiaria os seus discípulos? Por que o ódio aos discípulos de Jesus? Então, a primeira resposta a gente encontra nesse texto. Porque antes o mundo já havia odiado Jesus, não é? O texto diz: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Então, porque o mundo odiou Jesus, eles deveriam estar prontos, os discípulos, para receber esse mesmo ódio. Então, por que a gente pode perguntar, o mundo, não é? Aquelas pessoas, o povo, os religiosos, odiaram Jesus no seu tempo? Simplesmente porque eles não conseguiam enxergar que Jesus era o Messias prometido desde lá das profecias do Antigo Testamento. Parece que, no que diz respeito ao povo judeus e principalmente aos religiosos, parece que eles viviam uma vida assim tão politicamente, religiosamente correta, não politicamente correta, mas religiosamente correta, que eles não conseguiam perceber que Jesus era o Messias prometido lá desde o Antigo Testamento, não é? E eles não conseguiam perceber nos fatos do presente que Jesus era essa promessa, o Messias esperado, não é? Então eles odiaram Jesus porque eles não enxergavam isso, e justamente porque Jesus andava na contramão daquele sistema religioso daqueles dias, né? Então, o que a gente pode perceber, que é o que diz lá em Mateus capítulo 9, é que a mensagem de Jesus é o vinho novo que não cabia nos odres ou nas vasilhas velhas. Então, qual era o vinho novo trazido por Jesus? É a sua mensagem, as boas novas do Evangelho. Então, o que Jesus estava trazendo, não é, andava na contramão daquele sistema religioso da época, e não cabia. Eles não conseguiam entender, assimilar o que Jesus estava ensinando. Então, enquanto os religiosos viviam pela aparência, escondidos atrás da lei do Antigo Testamento, e eles viviam de aparência porque eles não conseguiam cumprir a lei, não é, na sua totalidade, mas eles viviam numa aparência religiosa como se eles cumprissem aquela lei. E aí Jesus chama esses religiosos de hipócritas, não é? E aí o vinho novo que Jesus traz, e lá no Mateus capítulo 5, versículo 27, a gente vai ver isso. Jesus traz o vinho novo. Ele diz assim: vocês ouviram, não adulterarás. Então, a respeito da lei, não é? No que diz respeito ao adultério, os religiosos conseguiam se esconder atrás da lei. Eles conseguiam viver ainda uma vida de aparência. Então, por exemplo, boa parte ou grande parte dos religiosos, a gente vai ver aqui, talvez até vivessem adultério mesmo, adultério sexual, mas eles colocavam uma roupagem de religioso, e eles diziam que eles não faziam, que eles cumpriam a lei. Mas aí Jesus vem desbancar essa vida de aparência, quando ainda na continuação do Mateus 5, 27, ele diz assim: mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Então, Jesus desbanca essa questão de viver pela aparência. Jesus está falando assim, não é só o ato consumado, mas se você pensar no seu coração, você já pecou. E aí vem o ódio no coração das pessoas por Jesus.
porque ele traz à tona, ele desmascara, ele tira a máscara religiosa dessas pessoas. E isso fica muito claro lá em João capítulo 8, quando esses religiosos, que Jesus chama de hipócritas, de sepulcro caiado, não é? Quando essas mesmas pessoas trazem aquela mulher pega num ato de adultério. E aí Jesus diz lá: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Então, no grego, parece que o sentido aqui não é esse, se alguém de vocês estiver sem pecado, mas o sentido da frase é: se algum de vocês estiver sem esse pecado, ou seja, o pecado do adultério. Então, Jesus tira, não é, todo esse ar, né, de santidade, de religiosidade, e aí o texto vai mostrar para a gente que todos saíram, um de cada vez, do mais novo até o mais velho. E então era por isso que Jesus era odiado. Jesus, através do vinho novo, da sua mensagem, expunha a maldade e o pecado oculto no coração dos religiosos. E aí ele era odiado por conta disso. Então, porque Jesus era odiado, os seus discípulos, aqueles que andavam da mesma maneira, seriam odiados também. Porque essa mensagem do Evangelho andava e anda nos dias de hoje na contramão do sistema desse mundo e do sistema religioso somente desse mundo. Então, o segundo motivo porque os discípulos, né, Jesus traz esse alerta de que eles seriam perseguidos, está no fato de que os discípulos não eram desse mundo. Por isso que eles seriam odiados. E aí o versículo 19 do texto que nós lemos diz assim: se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria, ele quem? O mundo, como se fossem dele, ou seja, do mundo. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. Então, por que os discípulos eram odiados? Porque eles não eram desse mundo. Jesus havia escolhido seus discípulos para que eles fossem do reino, do mundo celestial, do reino de Deus. E eles eram odiados porque eles eram da escola de Jesus. Eles eram discípulos de Jesus. Eles aprenderam a pensar, a pregar, assim como Jesus. Então, se os discípulos dançassem conforme a música, ou seja, se os discípulos agissem como o sistema religioso da época, eles seriam aceitos. Porém, o que a gente vê é que os discípulos, eles foram cheios do Espírito Santo e eles foram movidos a pregar o Evangelho com o mesmo poder e a mesma autoridade de Jesus. Então é por isso que eles eram odiados, porque eles pregavam, não é? Da mesma maneira que Jesus pregava. Eles apontavam o pecado da mesma maneira, não é, que Jesus apontava. Quando a gente vê o capítulo 5, lá de Atos, a gente vai ver que os discípulos foram presos pelos sacerdotes, Atos capítulo 5, porque os sacerdotes tinham inveja dos discípulos de Jesus. Por que os religiosos tinham inveja dos discípulos? Porque eles realizavam um ministério com poder e autoridade do Espírito Santo. Eles realizavam os milagres, eles curavam pessoas, libertavam pessoas, assim como Jesus fazia. Então eles eram perseguidos e os religiosos diziam, os sacerdotes, vocês estão proibidos de pregar e de falar nesse nome.
E a resposta dos discípulos, lá em Atos 5:29, foi essa: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Então, esse tipo de discurso trazia ódio no coração dos religiosos daquela época. Quando a gente vê em Atos capítulo 7, saindo do capítulo 5 para o capítulo 7, quando Estevão começou a pregar cheio do Espírito Santo, uma palavra de poder e de autoridade, olha o que diz o que acontecia lá com os religiosos. Atos capítulo 7, versículo 58. Aí falando dos religiosos: mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Ele quem? O Estevão. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Então, irmãos, é por isso. Se nós, eu e você, se a nossa igreja, ao longo desses 37 anos e a partir desses dias, se nós pregarmos essa mensagem do Evangelho, o vinho novo, que é uma mensagem de poder e autoridade, nós seremos perseguidos. Porque essa mensagem, assim como no tempo de Jesus, não tem espaço nesse mundo. Não é? Então é por isso que lá em João capítulo 17, vou voltar para o Evangelho, naquela oração sacerdotal de Jesus, João 17, versículo 14, quando Jesus ora pelos seus discípulos, pelos apóstolos, antes de subir aos céus. Olha a oração de Jesus, orando ao Pai: dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Então, irmãos, os discípulos foram odiados porque eles pregavam da mesma maneira que Jesus. E eles foram odiados porque eles não eram desse mundo. Ok? Tem uma terceira causa, o motivo pelo qual os discípulos seriam odiados pelo mundo. A terceira causa, o terceiro motivo, é que eles seriam odiados por causa do nome de Jesus. E aí o versículo 21 que nós lemos diz assim: tratarão assim vocês por causa do meu nome. Tratarão assim como? Com ódio, com desprezo, com perseguição, não é? E aí Jesus diz assim: tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Então, irmãos, é isso. Os discípulos iam ser tratados assim, da mesma maneira que Jesus foi tratado. Jesus saiu do cenáculo para ser tratado com um ódio terrível. Talvez a maior expressão de ódio Jesus sofreu ali quando ele saiu do cenáculo ali com seus discípulos. Não é? Então, logo no início do versículo 19 que nós lemos, Jesus diz que os discípulos não eram desse mundo, que Jesus havia escolhido cada um deles, não é? Então, o que Jesus queria naquele ensinamento dos discípulos é que eles não fossem pegos de surpresa lá na frente, que Jesus saísse ali do cenáculo com eles, que Jesus sofresse tudo aquilo que sofreu, todo aquele ódio, toda aquela perseguição, e que eles pensassem que não aconteceria isso com eles lá na frente, não é? Então esse é o alerta de Jesus para os seus discípulos. Aí eu queria ler o capítulo 16, o versículo 1 e o versículo 2, que nós lemos ali do capítulo 16, quando Jesus disse assim: eu tenho dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. Ou seja, não venham a tropeçar quando essas coisas acontecerem. E aí no versículo 2 do capítulo 16, ele diz assim, versículo 2 do capítulo 16: vocês serão expulsos das sinagogas,
de fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Então, irmão, será que não foi exatamente isso que aconteceu quando Saulo perseguia a igreja? Paulo perseguia os crentes em nome de Jeová. Paulo, que no início era Saulo, estava perseguindo a igreja de Jesus Cristo, achando que estava prestando um bom serviço para o judaísmo, que era desejo de Jeová que ele perseguisse os crentes, que levasse os crentes à tortura e à morte, como aconteceu com Estevão. Mas por que isso aconteceu? Aí Jesus Cristo mesmo responde no versículo 3: farão essas coisas porque não conheceram nem o Pai, nem a mim. Então, os discípulos seriam perseguidos pelo mundo e pelos religiosos da sua época, morreriam por conta do evangelho, porque essas pessoas não tinham o entendimento exato de quem era o Pai e de quem era o Filho. Então, irmãos, fazendo essa explanação a respeito dos motivos por que os discípulos de Jesus foram odiados, e o motivo, o propósito de Jesus conversar com eles ali no cenáculo, já preparando, não é, todo esse ambiente aqui, não é? É o que eu gostaria de fazer algumas aplicações para a gente trazer para o nosso coração. Eu queria reler o capítulo 16, o último versículo, versículo 4, quando Jesus diz assim: estou dizendo isto para que quando chegar a hora da perseguição, a hora do ódio, do desprezo, lembrem-se de que eu os avisei. Não disse isso a vocês no princípio, porque eu estava com vocês. Então, irmãos, a primeira aplicação que eu gostaria de fazer, trazendo para mim, para você, para o nosso contexto, é que o mundo nos odiará se apenas vivermos os princípios bíblicos que Jesus deixou para a gente. Eu e você, nós seremos odiados por esse mundo se nós vivermos somente os princípios bíblicos ensinados por Jesus. Eu queria contar um fato para você que eu soube essa semana. Tem um irmão da nossa igreja que está fazendo um curso online, e então nesses dias as provas também foram online, não é? Então o que aconteceu? As pessoas, os alunos, né, os alunos do curso, começaram a fotografar as provas online e depois colocaram no grupo do WhatsApp lá da turma. E aí o irmão, com base nos ensinamentos bíblicos de Jesus, a ética e os princípios bíblicos, né? Porque os princípios bíblicos, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, o irmão questionou lá no grupo que o que eles estavam fazendo era errado. Então, essas pessoas crucificaram o irmão no grupo do WhatsApp. Esse irmão começou a ser até perseguido, ofendido, porque ele se colocou contra essa prática que não é ética e ela é imoral. Então veja só, irmãos, porque você se posiciona de algo errado do cotidiano. Então são alunos, né, da área da educação aqui, futuros educadores, se sentem assim ofendidos quando uma pessoa aponta um erro tão básico, que
a gente cobra dos nossos filhos no dia a dia, que é não colar, que isso é errado, que desagrada a Deus. Então o irmão se levanta, aponta, não é, essa atitude errada, e o irmão é ofendido e começa a ser perseguido e desprezado por esse grupo. Eu me lembro que eu conheci um jovenzinho, irmãos, que ele era um dos melhores alunos da faculdade, mas ele nem colava e nem dava cola, porque ele entendia que era errado. E, irmãos, ele era desprezado e ofendido pelos outros alunos porque ele não dava cola. E uma coisa que é interessante, ele não era um dos melhores alunos da sala, porque justamente os melhores alunos eram esses que colavam. Então, como cristãos que somos, discípulos de Jesus, se a gente se posicionar com base nos princípios bíblicos, nós seremos perseguidos e odiados hoje, nesses dias. Então, por exemplo, se o pastor da igreja, como eu, não faz do púlpito da igreja um palanque político, ele é odiado, ele é questionado pelas pessoas que acham que o pastor deve colocar um político lá e apresentar lá para a igreja, independente de A e B, tá bom, irmãos? Mas se você não faz isso, você é odiado, você é questionado pelas pessoas. Se você não fornece um recibo frio para declaração de imposto de renda, você é odiado pelos seus clientes, enfim, pelos seus pacientes. Então, o mundo não entende esse negócio, não. Então, se a gente for viver a vida cristã como tem que ser vivida, como discípulos de Jesus, irmãos, a gente não pode ficar surpreso, não. Nós seremos odiados. O segundo aspecto que eu vejo nesse texto, tirar para a vida da gente, é que o mundo nos odiará ao pregarmos as boas novas. Então, a gente prega o evangelho de Jesus e nós somos odiados e somos perseguidos. Isso não está distante da gente. Eu tenho comentado aí, já tenho falado nesses dias, por exemplo, hoje na China, os templos são proibidos. Existem milhões de cristãos na China. As igrejas estão sendo fechadas. As reuniões nos lares são proibidas. Reuniões como essa aqui online, nem pensar. Não é? A igreja está sendo perseguida nos dias de hoje e sempre foi assim, não é? Os discípulos de Jesus foram perseguidos. A igreja foi perseguida pelos imperadores. A igreja ali dos primeiros séculos era a igreja perseguida. Os reformadores, ali no finalzinho da Idade Média, os reformadores foram perseguidos e mortos. Então, o cristianismo sempre foi significado de cruz, de morte. A nossa vida cristã é morrer para nós mesmos e morrermos para o mundo. Ou morrermos por conta do ódio do mundo. Então, irmãos, quando a gente confessa a nossa fé em Jesus, é assim. Nós somos rejeitados, somos evitados e detestados pelas pessoas. É assim na nossa casa, é assim na nossa faculdade, é assim no nosso trabalho e é assim nas redes sociais hoje. A gente expressa a nossa fé. Regra geral, as pessoas se afastam de nós. E nós somos odiados às vezes e perseguidos por conta disso. E o terceiro e última aplicação, a terceira e última aplicação, é que o ódio do mundo por nós deve trazer um conforto para a vida da gente. Por quê? Porque se nós formos odiados, como o irmão foi, é sinal que nós estamos no caminho certo. Jesus foi correto em todos os aspectos, no seu caráter, nas suas palavras, nas suas ações, e mesmo assim Jesus foi perseguido pelos sacerdotes, pelos escribas, pelos judeus, pelos gentios. Então, irmãos, sendo assim,
nós devemos esperar que nós sejamos tratados da mesma maneira. Nós não vamos ser tratados de uma maneira melhor se nós formos discípulos de Jesus. É por isso que Jesus diz no texto, versículo 20 que nós lemos, nenhum escravo é maior do que o seu Senhor. Então, se Jesus foi perseguido, nós seremos também. Então, perseguição, ódio das pessoas, meu irmão, é sinal que nós estamos no caminho certo. E aí, um segundo motivo de conforto para a vida da gente é que a perseguição e o ódio do mundo revela que nós somos discípulos de Jesus. Se nós somos perseguidos, se de alguma maneira as pessoas nos perseguem, nos odeiam, nos atacam por conta do Evangelho, isso é uma evidência que nós estamos ligados à videira. Seria um sinal ruim se em nenhum momento nós fôssemos atacados. Talvez o sinal de alerta deva ser aceso se em todo o tempo as pessoas que estão à nossa volta concordam com a gente em tudo. Talvez a luz precisa se acender se nos nossos relacionamentos as pessoas não nos condenam em nada, não nos questionam em nada, e elas estão sempre concordando com as nossas atitudes, com as nossas falhas. Isso é um sinal de preocupação. Porque em algum momento o mundo precisa desaprovar o discípulo de Jesus. Porque é uma marca, é uma evidência que nós fomos escolhidos por Jesus e de que nós não pertencemos a esse mundo. Versículo 19 que nós lemos: vocês não são do mundo, mas eu os escolhi tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Então, para a gente agir assim, né, como discípulos de Jesus, a gente precisa falar, pregar e fazer o que Jesus fazia no seu tempo. É por isso que ele alertou os seus discípulos. E é por isso que essa mensagem chega até nós. Porque ser discípulo de Jesus é não pertencer a esse mundo e ao sistema desse mundo. É a gente não se conformar e não se amoldar, como Paulo diz, com o sistema desse mundo. Então, o sinal de conforto para a gente é justamente isso. É trazer a certeza no nosso coração de que nós não somos desse mundo, que nós estamos caminhando, não é, num caminho certo, correto, que nos leva até Jesus. Amém, irmãos? É por isso que o mundo nos odeia. É por isso que o mundo nos odiará ainda daqui para frente. Porque nós não somos desse mundo. Porque nós somos discípulos de Jesus. E discípulo faz o que o seu mestre ensina. Então que essa palavra, irmãos, alcance o nosso coração. Nós estamos aí completando 37 anos de organização. Que tipo de igreja nós seremos? Uma igreja que não é questionada pelo mundo? Igreja que não é perseguida? Igreja que não é odiada por aqueles que não conhecem o Pai nem o Filho? Então, irmãos, a gente precisa repensar a nossa maneira de viver o Evangelho. Precisa haver o conforto no nosso coração. Meu irmão, minha irmã, você que tem sido perseguido ou perseguida no seu trabalho, na sua universidade, em casa, por conta
do nome de Jesus ou por causa dele. Isso precisa trazer um conforto no nosso coração, de que nós estamos no caminho certo. O que não pode acontecer é a aprovação constante, como se a gente tivesse tomado a forma do mundo e as pessoas à volta não percebessem que nós estamos ligados à videira que é Jesus Cristo. Jesus orou pelos seus discípulos e a oração foi por nós também, porque nós somos discípulos de Jesus. Eles não são desse mundo e por isso eles serão odiados. Vamos ficar com essa palavra no nosso coração. Vamos orar? Jesus, muito obrigado por esse tempo aqui que nós passamos nessa mensagem gravada, mas o Teu Espírito Santo pode falar nesse momento e alcançar as nossas vidas nesse momento. Deus, o Senhor nos chamou para sermos Seus discípulos e o Senhor deixou muito claro que nós seríamos odiados e perseguidos por causa do Seu nome. E nós não sentimos vergonha disso. Pelo contrário, isso traz conforto ao nosso coração, de que nós estamos no caminho certo. Então, Senhor Jesus, nos leva para esse mundo. Não para a gente se conformar com ele e muito menos para a gente se amoldar, tomar a forma do mundo. Mas de a gente ir, para a gente caminhar, para nós nos relacionarmos com as pessoas, onde elas estão, no trabalho, na universidade, na escola, em casa, onde quer que seja, e que lá as pessoas reconheçam em nós que nós somos discípulos de Jesus e que nós não fiquemos surpresos se as pessoas nos odiarem e nos perseguirem por conta do nome de Jesus. Que a gente possa dizer como os discípulos perseguidos lá em Atos, nos importa agradar a Deus e não aos homens. Que esse seja o desejo e a motivação do nosso coração. Jesus nos abençoa nesse tempo, nesses anos da igreja daqui para frente, nos conduz, abre os nossos olhos espirituais para que a gente possa experimentar a sua vontade, os seus propósitos, mas não somente experimentar, viver isso no dia a dia e influenciar novas pessoas a Cristo através da tua presença em nós. Amém.
deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, só a minha. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Irmãos, uma boa semana para você, uma semana de vitória, uma semana alegre. Vamos tomar cuidado, não é? Nesse tempo de Covid-19, não é? Vamos manter o nosso isolamento social, quem puder, é lógico. Vamos tomar os devidos cuidados, não é? Com nossa higiene pessoal, tudo isso que a gente tem ouvido, aprendido. Vamos fazer a nossa parte e o restante confiando,
certamente o Senhor fará a dele. Então que a gente possa viver assim nesses dias juntos, online, não é? Quero convidar você para estar com a gente essa semana na nossa jornada de oração às 19 horas pelo Instagram IP do Aeroporto, né? No Instagram, todo dia às 7 horas alguém traz uma palavra, uma oração, tem muita gente participando da igreja, não é? Quero convidar você para a gente estar nesse movimento de oração, tá bom? Parabéns, uma alegria para mim, para Renata, para Sofia, nós que estamos aqui com vocês, de viver esse tempo de Deus, né, aqui no meio da igreja, que nos acolheu tão bem, né, que Deus possa nos abençoar ainda nesse ano, que a gente possa ainda colher bons frutos do nosso trabalho. Amém? Vamos orar? Jesus, muito obrigado, nos leva para uma semana de paz, de vitória, nos proteja, nos livra do mal, mas venha também nos edificar, manter a sua palavra firme, forte nos nossos corações, para que a gente possa a cada dia viver em novidade de vida. Então que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai querido, que entregou Jesus ali para morrer naquela cruz por nós, que a força do Espírito Santo, o poder dele para testemunhar, para pregar, a ousadia, a unção, mas também a paz, a alegria dele, que tudo isso sejam com vocês, irmãos queridos, nesses dias difíceis pelos quais vivemos, mas não somente nesses dias, ao longo desse ano ainda, nos dias que o Senhor tem reservado para vocês, que seja assim, não somente nesses dias próximos, mas que seja assim durante a vida de vocês, até que Jesus Cristo venha para buscar não somente a gente, mas toda a igreja espalhada na terra. Amém. Boa noite, irmãos. Boa semana. Que Jesus nos abençoe.